O tema de hoje aqui no nosso programa, né, é justamente os cuidados que devemos ter com a criação de animais exóticos. Primeira coisa, o que é um animal exótico? Marcos, animal exótico é todo aquele animal que não é comum na região, não é comum naquele continente, não é comum naquele país. Então é considerado como um animal exótico. Mas hoje em dia, com a criação de alguns animais que não seja cão ou gato, está se dando o nome, a nomenclatura mudando um pouco e chamando esses animais, né, esses pets, como animais exóticos. Então, hoje na nomenclatura pet, animal exótico é todo aquele animal que é criado domiciliar que não seja cão ou gato. Então, está sendo chamado de animal exótico. Então, seria a calopsita, o porquinho da Índia, um papagaio, uma cobra, um coelho, então uma cacatua. Então esses animais aí são chamados de animal exótico, que são esses pássaros, esses outros animais aí, répteis, que são criados hoje domiciliados dentro de casa. Então, e temos que ter cuidados? Demais, Marco. Veja só. Primeiro a gente tem que ter cuidado com a legislação. Existe uma legislação brasileira, uma lei federal do IBAMA, onde estabelece a questão de criação, porque muitos desses animais exóticos, eles são animais silvestres, que, consequentemente, tem de ter uma autorização por parte do IBAMA, um registro desses animais, para que você não possa estar sendo enquadrado numa legislação federal de proteção a fauna, né? E consequentemente você não vá aí ser preso ou ser denunciado ou então responder a um processo por criação de um animal silvestre e que pode estar aí incorrendo em crime. Então, a primeira preocupação que você tem de ter é isso, é saber se esse animal pode ser criado domiciliarmente. Depois, você quando for fazer a aquisição desse animal, ver se essa pessoa é registrada e legalizada junto ao IBAMA para poder comercializar, que a nossa preocupação é que esse crime, né, de venda de animais silvestres ou animais exóticos é muito grande no nosso país, né, o tráfico de animais. E a outra preocupação é quanto a se você vai realmente conseguir criar esse animal dentro do seu domicílio. Então também você tem de ter uma boa pesquisa, você tem de ter um bom cuidado para que você não faça a aquisição dele e posteriormente você abandone e solte esse animal aí, que por ele ser exótico, ele não vai ter as características de sobrevivência caso você resolva fazer a soltura dele. Primeira coisa, então, é ver a legislação. Ver a legislação. Até antes de fazer qualquer negócio, comprar, né? Justamente. Ver a legislação, depois você saber se ele vai se adequar a você, às suas condições domiciliares, né? E, posteriormente, você fazer a aquisição. É muito comum, por exemplo, vou dar só um exemplo de coelho. O coelho, Marcos, ele tem uma sobrevida relativamente longa, né? O coelho vai viver aí por volta de 10 anos, em média. E a preocupação é que quando o pai pega, vou dar um coelhinho para o meu filho. Mas ele não se preocupa em ver se aquilo é um macho ou uma fêmea, porque o macho ele tem tendência a ser mais agressivo, né? Tem de ter os cuidados. Vou dar uma calopsita. A calopsita também vive em média aí 10 anos, né? Então, sendo bem cuidada. Então, a calopsita, quais os cuidados que eu devo ter com ela? Eu devo fazer o quê? Vai ficar solta dentro de casa? Vou deixar ela solta, mas tem um gato próximo que possa causar um acidente e matar a calopsita, né? Comer a calopsita. Vou dar um hamster. O hamster já vive menos, vive aí por volta de 2 anos, ou em média, mais ou menos. Então, será que meu filho não vai sentir tanto a morte desse animal por ele viver menos? Então, são essas preocupações que a gente sempre alerta, né? E a finalidade desse quadro, eu acredito que seja para a gente estar despertando isso. Agora, tem os outros cuidados, que são os cuidados médicos, né? Os cuidados que a gente diz, cuidados alimentares, cuidados com a sanidade, com a saúde.
E isso aí vai estar relacionado diretamente em você fazer a aquisição de alimentos específicos para esses animais, verificar se eles estão vermifugados. Você tem de manter a vermifugação desses animais no mínimo a cada 6 meses, verificar se eles são transmissores de algumas doenças. Aí nós podemos citar alguns animais desses. Pode transmitir raiva, pode transmitir leptospirose, pode transmitir toxoplasmose, pode transmitir leishmaniose. Então todas essas doenças são zoonoses, que são doenças dos animais transmitidas para o homem. Exemplo de clamídia, por exemplo, que é muito comum isso acontecer em calopsita, tá? A calopsita transmitir clamídia para o ser humano. E essas preocupações sanitárias, elas vão ser importantes que as pessoas levem os seus animais exóticos para um médico veterinário fazer esse exame e fazer a medicação mais adequada, que seria ali ou um exame de rotina, ou então um exame para tratamento de alguma enfermidade que esses animais estejam apresentando. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, tem pergunta chegando. Doutor Robson, meu cachorro estava com carrapatos. Deu o comprimido e começou a subir os carrapatos novos nas paredes. O que devo fazer? Estou desesperada. Primeira coisa que vai acontecer na hora que você deu o carrapato, deu o comprimido para a doença do carrapato, né, para matar o carrapato ao cão, a tendência é que esses carrapatos eles vão cair do cão e eles morram aí aproximadamente em torno de 2 horas. O que pode estar acontecendo é que eles caíram para morrer, eles sugaram o sangue com o produto e caíram do animal para ir morrer. Caso eles estejam no ambiente e comece a ocorrer a eclosão dos ovos, consequentemente as ninfas começar a subir no animal, elas vão subir, vão se contaminar com o produto e vão morrer também. Então o cão ele funciona como um controle ambiental, né? Ele vai estar controlando todos esses carrapatos que estejam no ambiente e que subam nele. O importante é, se você deu um comprimido que só tem 35 dias de proteção ou 3 meses de proteção, você continuar com a administração desses comprimidos até um período de 1 ano, que é onde ocorre aí o carrapato, ele pode ficar vivo por um período de 1 ano. Então você tem de estender esse tratamento no cão para que você possa estar controlando 100% dos carrapatos que estão no ambiente. Ok, doutor Robson, mais pergunta. É aconselhável dar ração de filhote a cachorro adulto? Não, não é aconselhado. A ração ela é específica para cada idade. Muitas vezes a gente orienta a utilizar a ração de filhote para fêmeas gestantes ou em lactação, por ser uma ração diferenciada. Mas a ração de filhote é para filhote, aí tem delas que é até 9 meses de idade, tem delas que é até 1 ano de idade, e ração de adulto é para adulto realmente. Hoje já tem mais uma seleção que são rações sênior, que são ração para cães aí idosos, e que a gente tem um controle. Como também existem as rações medicamentosas, que são as rações destinadas para animais que são diabéticos, que são hipertensos, que são renal, que são cardíacos. Então hoje tem rações específicas também para alguns animais que têm determinadas doenças. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, eu queria perguntar, por que minha calopsita, ela só vive dormindo e com as penas tudo para cima? E ela não quer comer e o cocôzinho dela é mole. E aí, doutor Robson? Olha, isso aí, essas características de calopsita não é normal. A calopsita, ela tem o hábito de ser bastante agitada, né? Tem o hábito de cantar, de querer voar, de querer andar. Isso é o hábito da calopsita. Quando ela apresenta essas características de pelo arrepiado, né? As penas arrupiadas, quietinha, com a cabeça baixa, são características que ela não está bem, que ela está apresentando alguma doença. Essa questão das fezes, as fezes, muitas vezes elas são mole, Marcos. A maioria das vezes. Por quê? Porque
ali a cloaca, ali por onde está sendo eliminado as fezes, ela já está defecando e urinando ao mesmo tempo. Por isso que ela tem essas características mole. Porém, se ela está branca, né, se as fezes estão brancas ou se as fezes estão esverdeadas demais, aí ela já muda as suas características, tendo a sugestivo dela estar apresentando alguma doença e que é necessário aí que um médico veterinário examine e entre com a medicação adequada, porque esses animais são bastante sensíveis. Tem mais pergunta aqui chegando. Eu tenho uma gatinha que fica se lambendo direto. Os pelos da bunda até a coxa tá caindo. O que poderia ser? Muitas vezes é estresse, né? A gata, ela tem essas características de lambedura e quando começa a ter essa alopecia, principalmente a nível de barriga, muitas vezes está relacionada a estresse. Porque ela mudou de casa, o estresse porque chegou um outro gato próximo à casa dela, ou dentro de casa, ou um cachorro, ou porque nasceu uma criança, alguma coisa que aconteceu na casa e que ela está acarretando um nível de estresse. Mas também pode estar relacionado a um problema dermatológico, de aí um fungo, uma infecção bacteriana, uma sarna. Então minha dica é que procure um médico veterinário para fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado para essa gata. Dr. Robson, eu gostaria de saber, a minha gata teve filhotes, em quanto tempo eu dou a vacina para evitar? No máximo 30 dias. A gata, ela ao parir, ela em média, ela entra no cio até 30 dias de pós-parto. Então você tem de ter o cuidado aí para estar atenta. Ou o ideal é que você procure fazer a esterectomia dela. Hoje faz-se pela técnica do gancho, né? Inclusive com uma incisão lateral em gatas que estão amamentando. A gente faz a incisão não pela linha alba, que é pela barriga, faz pelo flanco, na lateral, e não tem problema nenhum quanto à amamentação. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, queria que você perguntasse aí ao médico que o cachorro lá, eu criei um cachorrinho, ele deu sinomose, aí ele teve sequelas, ele fica com o queixinho assim tremendo, ele baba, mas só que ele está muito recuperado, está se recuperando maravilhosamente, só que ele tá caindo muito pelo, ele tá caindo muito pelo mesmo, todo canto tem pelo. Aí eu gostaria de saber o que significa. E ele, Dr. Robson? Marcos, a sinomose, ela é uma doença causada por um vírus e que muitas vezes as lesões neurológicas que a sinomose causa, elas são irreversíveis. Depois que aquela parte ali tiver lesionada, aquele nervo tiver lesionado, ele não vai voltar não vai se regenerar. Então essas sequelas de tremores muscular, de mioclonia, elas vão muitas vezes permanecer para o resto da vida. Quanto à queda de pelo, provavelmente ele passou aí por um processo de não se alimentar, ele passou um processo de consumo muito grande, principalmente de vitamina A, e de outras vitaminas, vitamina E e de outros minerais que ocorrem no processo da infecção viral por sinomose, e provavelmente ele adquiriu alguma deficiência, que essa deficiência está fazendo com que os pelos fiquem fracos e comecem a cair. Então tem de ver aí qual é a causa real dessa queda de pelo, entrar provavelmente com algumas vitaminas, minerais, ver qual é o processo que está acontecendo, e ele vai retornar a questão do pelo voltar a nascer forte, novo, sem essa queda de pelo. Dr. Robson, bom dia. Eu queria saber porque o meu cachorro está criando carrapato, né? Todos os dias eu limpo o canto dele. O que é que eu faço? Porque eu tenho muito medo de meu cachorro morrer. Primeira coisa que existe o carrapato. Um carrapato só pode transmitir doença do carrapato para o seu animal e ele ficar na corrente sanguínea doente por um período bastante longo, né? Muitas vezes eu digo até que na clínica, eu digo que a doença do carrapato ela não tem cura, ela tem tratamento. Você deve fazer aí a administração de medicamentos, né? Tem aí medicamento comprimido como o Simparica, o Credelio, o Bravecto, tem medicamentos tópicos
como o Bravecto transdermal, tem o Frontline, né, tem o Topline, tem diversos produtos que tratam o animal para prevenir o carrapato. A questão é que no ambiente o carrapato sobrevive por 1 ano. Então você tem de tratar o seu cão por um período de 1 ano para poder você controlar o carrapato aí no seu ambiente. Ok, tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do Dr. Robson que eu tenho uma gata. Aí, a semana passada, eu dei a vacina nela. Com 3 dias que eu dei a vacina nela, ela entrou no cio. Aí os gatos pegaram ela. Aí eu gostaria de saber se ela corre o risco de pegar uma gravidez. E aí, corre? Corre sim o risco dela ter ovulado e ter ocorrido aí a fecundação. E nessas situações, muitas vezes o animal apresenta ou uma má formação dos filhotes, ou então ela aborta esses filhotes. A minha sugestão que eu dou à senhora é, se a senhora tiver condições de fazer a esterectomia dessa gata, ela está ainda no período que dá para se fazer essa esterectomia e evitar esse risco que possa existir dela ter engravidado e está causando aí um problema futuro maior quanto à administração desse progestágeno. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Doutor veterinário aí, doutor, queria saber se uma cachorra que nunca deu cria, tem 14 anos já de vida, se a perca de peso tem alguma coisa a ver com a idade dela. Porque tem dia que ela come e tem dia que ela não quer. Ela come muito pouco, só a ração. E aí, Dr. Robson? Olha, a perda de peso ela pode estar associada a diversas doenças, entre elas, por exemplo, uma diabetes. O animal ele pode comer muito, beber muita água, urinar bastante e perder peso. Isso aí são os PEIs que nós chamamos, pode estar relacionado a uma diabetes. A perda de peso pode estar relacionada a um problema, por exemplo, na dentição. A perda de peso pode estar relacionada a um quadro renal. A perda de peso pode estar relacionada a uma verminose. A perda de peso ela pode estar relacionada a uma piometra, por exemplo, que seria pus dentro do útero, ou a uma doença do carrapato. Então tem diversas doenças que podem estar causando perda de peso. Para você poder aí fechar um diagnóstico, Marcos, tem de fazer exame clínico, né? Procurar um médico veterinário, fazer exame clínico, fazer muitas vezes um hemograma, exames bioquímicos, uma ultrassonografia, vai depender do caso do animal, né, do quadro clínico do animal. Só a perda de peso em si fica muito difícil a gente estar direcionando para alguma doença. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Aqui é Roseane, de São Bento do Trairi. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Robson. Eu tenho um gato que ele tem sérios problemas de cálculo renal. Ele, o ano passado, teve uma crise muito forte, teve que desobstruir, no caso, chegou até a urinar sangue. Fez o tratamento, se recuperou. Quando foi agora, faz aproximadamente um mês atrás, ele teve a segunda crise, com o mesmo procedimento, teve que desobstruir. E eu troquei o veterinário, porque o primeiro veterinário dele passava medicação e ele não ficava bom. Troquei o veterinário e o segundo veterinário agora disse que ele é um paciente cirúrgico, que no caso eu teria que fazer uma cirurgia nele, a uretrostomia e a penectomia. Então eu gostaria de saber se essa cirurgia é arriscada, se eu devo fazer realmente e se ela é cara. Muito obrigada pela atenção e bom dia. Um abraço, Rosiane, aí no Trairi, e aí? Bom dia. Veja só, a questão da conduta médica, eu acredito que a conduta médica ela é de acordo com o quadro clínico do animal, e o médico veterinário que examinou, Marcos, ele é quem deve definir qual a conduta o paciente necessita, né? Então eu não tenho como lhe dizer se a conduta é essa realmente. Agora eu posso lhe dizer pelas minhas condutas, tá?
se o animal, na minha clínica, ele está urinando normal, ele está desobstruído, a gente não indica uretrostomia, nem tampouco a gente indica a penectomia, tá? Se ele está urinando. Agora, o grande questão dessa pergunta é que as pessoas têm de entender que esses animais que têm tendências a ter microcálculos ou cálculos renais, ou cálculos na bexiga, cálculo na uretra, cálculo em diversos cantos, eles muitas vezes são animais que eles têm de comer para o resto da vida ração urinária, tá? Se o problema for urinário. Aí as pessoas dão a ração urinária só por um período de 30 dias, que é o período do tratamento, e suspende. Então tem de comer por resto da vida a ração urinária. E outra coisa, Marcos, tem de identificar se esses cálculos eles são, por exemplo, os dois principais que existem, oxalato de cálcio ou estruvita. E as rações elas são específicas para o cálculo. Então você tem também de ter essa correlação. Agora, quanto à questão da pergunta dela, se a conduta está ou não adequada, aí vai depender do profissional médico veterinário, e se ela tiver dúvida quanto à conduta e quanto ao procedimento, aí ela deve procurar a opinião de outro colega e que possa aí chegar a um consenso e que o animal possa ter aí uma qualidade de vida. Mas o principal, muitas vezes, está na ração. Jane Francis pergunta: morder sapo pode causar diarreia em cães? Pode causar diarreia, pode causar intoxicação e pode causar morte. Então não é bom não, né? Não. Dilmar França: tratar sarna em gatos pode ser com corticoides? Nunca. Nunca. Então bem direto, né? É porque, Marcos, sarna aí você... Isso aí eu já vou lhe dizer de cara nunca. O resto aí você vai procurar um médico veterinário para ver qual o tratamento adequado. Porque você tem de identificar muitas vezes qual a sarna está existindo. Por exemplo, em cão, você vai ter uma sarna demodéxica em cão, que se você usar corticoide nesse animal, você vai terminar de acabar o quadro clínico dele. Então, infelizmente, minha resposta de imediato vai ser a questão nunca. Então, minha amiga Dilmar, lá em Cruzeta, resposta nunca, viu? A Maria Rosilene: qual o tempo de vacina uma cachorra? A cadela, Marcos, aí assim, sempre o pessoal confunde a aplicação de anticil como vacina, tá? Anticil não é vacina. A vacina que eu vou entender aí é vacinação periódica com quadros virais. A vacina ela pode ser administrada em filhotes a partir de 28 dias de vida com a vacina PUP, e depois você faz 3 doses de administração de virose, uma a cada 21 dias. E posteriormente você completa aí com vacinação de raiva. Tem pessoas que usam giardia, leishmaniose, bronquite, e aí vai por diante. Ok, gente, o Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263, 3421-1263. Você pode, inclusive, seguir a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. São 8h18.